Atos 3, versículo 12, está escrito: quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos dessem um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual que nós somos testemunhas. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Tome seu assento, adorando a Deus. Deus abençoe toda a mocidade, toda a juventude. Vocês estão de parabéns. Linda festa. Que o Senhor continue dando graça a vocês para perseverarem no chamado, no ministério que Ele confiara em vossas mãos. Meus irmãos, preste bastante atenção para aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. O livro que nós lemos é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas quando a gente olha e medita neste livro, por exemplo, no capítulo de número 1, está escrito: descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo de número 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo de número 3, 2 homens cheios do Espírito Santo são instrumentos de milagre para a vida de um homem. Capítulo de número 4, a igreja ora em conjunto e é cheia do Espírito Santo. Capítulo de número 5, o Espírito Santo revela para Pedro que Ananias e Safira estavam mentindo. Capítulo de número 6 e 7 mostra Estevão cheio do Espírito Santo. Capítulo de número 8, Filipe é cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, Saulo é cheio do Espírito Santo. Capítulo 10, Cornélio e sua família recebem o Espírito Santo. E assim sucessivamente, capítulo 11, 12, 13 e assim por diante, nós iremos perceber a ação do Espírito de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. Então este livro é muito mais do que Atos dos Apóstolos. Ele é conhecido também como Atos do Espírito Santo. O texto que nós temos como base para esta ministração nessa noite fala sobre um milagre que apresenta dois personagens, Pedro e João. Quando a gente lê os evangelhos, nós vamos perceber que todas as vezes que o grupo dos discípulos, quando eles aparecem, Pedro é o primeiro da lista. Por quê? Porque ele era o líder. Ele era o líder. É por isso que todas as vezes que a gente vê a menção do nome de Pedro nos evangelhos, ele é mencionado primeiro, ele está na frente. E aqui eu já começo a entender acerca dos privilégios, porque quanto maior os privilégios, maiores também serão as responsabilidades. Aleluia. A Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é. Para quem mais é dado, mais é. Então Pedro está aqui neste cenário, e o comportamento dele é diferente nesse cenário, diferente do Pedro dos evangelhos, porque o Pedro dos evangelhos é um, mas o Pedro de Atos dos Apóstolos e das cartas é outro, totalmente diferente. A sua vida foi transformada, o seu ministério foi restaurado, e o mais interessante ainda, que eu acho lindo e maravilhoso, é Jesus não desistir de Pedro, apesar das suas fraquezas.
apesar das suas limitações, apesar da dificuldade que ele tinha para compreender aquilo que Jesus estava querendo ensinar, Jesus não abre mão dele. Jesus trata com ele, mas Jesus não desiste dele. Aleluia. Quando a gente vê Mateus capítulo 26, Pedro estava no Getsêmani com João e também com Tiago. Jesus falou para eles: ficai aqui, porque eu vou além orar. Mas vocês precisam ficar aqui fazendo o quê? Vigiando e orando. Jesus dá as costas para orar. Jesus está orando, irmãos. O próprio Deus em pele humana se retira no momento da sua angústia para orar, para falar com Deus. Enquanto isso, Pedro, Tiago e João, ao invés de ficar vigiando e orando, eles vão dormir. E Jesus tinha falado: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é? Pedro não vigiou, Pedro não orou. E quando a gente deixa de vigiar, quando a gente deixa de orar, a gente fica vulneráveis. Ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Ficamos vulneráveis às artimanhas do adversário. Pedro não vigia, Pedro não ora. Quando Jesus se apresenta pela terceira vez, ele vai falar: basta, levantemos e partamos, porque é chegado aquele que me trai. Judas se aproxima, beija Jesus. Aí Pedro, diante dessa situação, pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Sendo que Jesus, preste atenção na introdução da mensagem, porque daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar. Ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco, sendo que Jesus já tinha alertado a ele acerca da espada. Pedro, quem lança a mão da espada, pela espada também morrerá. O que Jesus estava querendo ensinar para Pedro aqui? Pedro, nós temos duas espadas, você tem duas espadas. Só que a espada que você está querendo usar é a espada errada, é a espada humana. Porque a espada humana, ela fere. A espada humana, ela machuca. A espada humana, ela até mata. Mas Jesus estava querendo dizer para ele, querendo que ele entendesse que há uma outra espada, que é a espada do Espírito, que tem um efeito totalmente contrário, que tem um efeito totalmente o oposto. Se a espada humana ela fere, se a espada humana machuca, se a espada humana ela mata, a espada do Espírito ressuscita, restaura, transforma, cura, muda a história daquele ou daquela pela qual tem um encontro com ela. Pedro perdeu a percepção, porque a oração faz isso, irmãos. Quando a gente deixa de orar, para de orar, você perde a sensibilidade à voz de Deus, ao mundo espiritual, você perde a percepção. Mas como eu disse, Jesus não desiste de Pedro. E eu disse que em Atos o comportamento dele é totalmente diferente. Aqui ele está machucando, em Mateus 26 ele está ferindo. Em Mateus 26, irmão, se não fosse Jesus ali para pegar a orelha de Malco e colocar no lugar, diz alguns historiadores que não seriam só 3 cruzes no Calvário, seriam 4. Mas Jesus, ele teve misericórdia deste homem, porque tinha uma grande obra a ser realizada através da vida dele lá na frente. Aleluia. Deus queria fazer grandes coisas na vida de Pedro lá na frente. Em Atos ele aparece aqui nesse cenário. Ele é cheio do Espírito Santo no capítulo 2. Aí em Atos capítulo 3, ele e João estão indo para o templo. Para quê? Com a finalidade, com o propósito de orar, de falar com Deus. Aqui eles estão cheios do Espírito Santo. Aqui Pedro está no propósito, em oração. Então ele está percebendo o que está acontecendo na sua volta. Ele tem discernimento. Quando ele está subindo para o templo, ele vai perceber que tem um homem que está ali na porta do templo precisando de ajuda, precisando de socorro. Ao invés de ele continuar a sua trajetória, a sua caminhada, diz a Bíblia que Pedro vai parar com João, vai se aproximar deste homem e vai dizer para ele: olhe para. O homem vai olhar para Pedro e João esperando receber alguma coisa. Que coisa que é essa? Esmola, diz a Bíblia. Todos os dias, no capítulo 4, fala que há mais de 40 anos ele estava naquela situação. Todos
Todos os dias alguém pegava ele e colocava ele na porta do templo, só na porta, no limite. Não colocavam do lado de dentro, colocavam ele do lado de fora. E todos os dias ele era posto ali para pedir esmola. Todo dia uma esmola, e a sua vida não mudava. Todo dia uma ajuda superficial, mas a sua vida continuava do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque esmola é o que o mundo tem para oferecer. E esmola não muda a vida de ninguém. Esmola não transforma a vida de ninguém. É uma ajuda superficial, momentânea, mas que não gera transformação, mas que não gera restauração. Então ele está vivendo essa rotina, essa mesmice, até o dia em que Pedro e João percebem, passam por ali, vão até ele e falam: olhe para nós. Quando ele olha, ele esperando receber esmola, Pedro vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta aí. Levanta aí. Aí eu te pergunto, me ajuda por favor, o coxo levantou? Sim ou não? Irmãos, o coxo levantou? Sim. E se eu te dizer que não? Tu vai falar que eu estou pregando heresia. Deixa eu te explicar. Levanta em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Pedro fala, Pedro libera a palavra, mas o homem não vai se levantar imediatamente. Ele só vai se levantar depois que Pedro estendeu as mãos para ele. Aleluia. Pedro libera a palavra, mas ele tem atitude. Pedro libera a palavra, mas ele age, ele vai atrás, ele estende as mãos. Isso aqui é maravilhoso. Se tu não der glória, irmão, misericórdia. Porque Pedro está fazendo por alguém, Pedro está fazendo por alguém aquilo que Jesus tinha feito por ele lá atrás. Tu lembra quando ele andou por cima das águas, por sobre as águas, e começou a afundar? Jesus foi lá, estendeu as mãos para ele e trouxe ele para a volta de dentro do barco, e trouxe ele de volta para dentro da embarcação. Então Pedro naquele momento está lembrando: lá atrás Jesus me salvou, lá atrás Jesus teve misericórdia da minha vida, lá atrás Jesus me estendeu a mão, agora tem alguém precisando de mim, e o que é que eu vou fazer? Vou virar as costas? Vou desistir? Não, eu vou estender as mãos, porque foi para isso que Deus me chamou. Nós temos uma certa dificuldade de fazer pelos outros aquilo que Jesus fez por nós. Eu vou dizer mais rasgado: tem muita gente negando para o próximo, negando para o seu irmão, negando para alguém aquilo que Jesus não negou para você. Nós temos que parar com isso, irmãos, de negar para os outros, de negar para alguém o que Jesus nunca negou para nós. Pelo contrário, nós temos que compartilhar daquilo que Ele nos entregou e que Ele fez na nossa vida. Temos que parar com esse egoísmo. Temos que parar de ser egoísta. Pedro lembrou e ele vai, estende as mãos, o homem se levanta e diz a Bíblia que ele vai entrar dentro do templo glorificando, saltando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, um protocolo aqui é quebrado, escute. Aqui um protocolo, um paradigma é quebrado, porque o homem estava proibido de entrar dentro do templo por pelo menos duas coisas. Primeiro, a tradição dizia que se alguém tivesse alguma deficiência física, essa pessoa estava proibida de estar lá dentro do templo. Essa pessoa não tinha condição de estar lá, ela não podia estar lá dentro do templo. E segundo, porque ele era coxo, e as pessoas que o ajudavam não colocavam ele do lado de dentro. Eu disse, colocavam só na porta. Mas depois que ele conhece o nome de Jesus Cristo Nazareno, irmãos, olha essa expressão que Pedro vai usar: Jesus Cristo Nazareno, ungido. Nazareno fala acerca da sua origem, Nazaré. Certa feita, Filipe foi falar para Natanael acerca desse lugar. Sabe o que Natanael disse? Pode alguma coisa boa vir de lá? Ele vai dizer: vem, que tu vai ver. Quando ele se aproxima do lugar que Jesus estava, Jesus vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Como o Senhor me conhece? Da onde o Senhor veio? Quem és tu? E Jesus vai dizer para ele: rapaz, antes que tu chegasse aqui, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Eu conheço a sua vida, conheço a sua história, eu sei cada passo que você está dando. Aleluia. Desprezaram Jesus, desprezou Jesus por causa da sua origem.
Irmãos, é dos piores lugares, dos lugares mais difíceis, que Deus levanta grandes homens e mulheres que vão fazer a diferença na sua presença. Muita gente pode ter desprezado a sua história por causa do seu passado, por causa da sua origem. Veio de um lugar difícil, veio de um lugar conturbado, veio de uma família que herdou uma tradição. Mas Deus está dizendo: eu sou acima da tradição, eu sou acima das calúnias, eu sou acima da dificuldade que você viveu. Independente do seu passado, eu sou capaz de te levantar para quebrar esse protocolo. Porque assim, jovem, como Deus fez com Abraão, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Abraão vem de uma tradição, de uma família idólatra. Mas Deus chama ele e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. As circunstâncias na vida de Abraão não era tão favorável, não era tão boa. Mas mesmo assim ele decidiu abrir mão de tudo. Ele decidiu se render ao propósito de Deus, apesar das lutas na sua infância. Perdeu mãe, diz a tradição, perdeu o irmão chamado Arã, quando eles estavam em Ur dos Caldeus, e perde o seu pai lá em Arã, quando Deus se manifesta para ele. Mas mesmo assim ele olha para trás, ele vê toda aquela dificuldade, toda aquela provação como um impulso para ele ir em busca daquilo que Deus tinha preparado para ele. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite: para de colocar desculpa na circunstância, para de colocar desculpa nas dificuldades que você passou, que você enfrentou. Levanta a sua cabeça, porque aquilo que eu tenho para a sua vida é muito maior e muito melhor do que as adversidades que você enfrentou lá atrás. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Todo-Poderoso aqui. Para de murmurar, para de questionar a Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu passava dificuldade dentro da minha casa, família conturbada, uma tribulação total dentro do lar. Mas quando Deus me chamou, eu falei: Senhor, eis-me aqui. E as coisas começaram a mudar. Porque tem coisas que não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, não. É porque falta nós tomarmos vergonha e agirmos e nos rendermos àquilo que Ele tem para nós. Se render ao propósito dEle, à vontade dEle. O homem entrou dentro do templo, glorificando. Aí no versículo de número 11, diz a Bíblia que ele se apega a Pedro e a João depois do milagre. Irmãos, isso aqui mexeu muito comigo, porque o homem recebe o milagre, mas ele quer estar perto de Pedro e João. Não é o tipo de crente que faz a campanha, é de 7 dias, são 7 semanas, na terceira semana ele recebe o milagre, nunca mais volta na igreja nem para dar um glória a Deus e um aleluia. Não volta na igreja nem para agradecer ao Senhor. Mas este homem não, ele recebe o milagre, e no outro dia ele está lá junto com Pedro e com João. Por que ele quer estar perto de Pedro e João, que aqui são os líderes dele? Porque ele sabe que sem liderança, ele sabe que sem ninguém, ele não ia tão longe, ele não ia chegar a lugar algum. Ele se apega a Pedro, ele se ajunta a João, e diz o texto que eles vão para um lugar chamado Alpendre de Alpendre chamado de Salomão, uma plataforma elevada, um lugar alto, um lugar de destaque. Só Deus para fazer isso na vida do homem. Ele pega um homem que estava no chão, ele pega um homem que estava na sarjeta, ele pega um homem que estava no fundo do poço e coloca ele num lugar de destaque, muda a história dele, coloca ele num lugar alto. Mas só que entre o chão e esse lugar de destaque existe algo chamado liderança. Existe algo chamado líder. Homens e mulheres que Deus levanta para nos ajudar, para nos abençoar. Há gratidão aqui da parte do homem que foi curado. Ele se apega porque ele sabe que se ele não estiver próximo, ali pertinho, juntinho, ele não vai chegar muito longe. Aí eles vão para um lugar de destaque. Aleluia. Não despreze as pessoas que Deus levantou para te ajudar, para te abençoar, para te sarar. Não despreze os homens e as mulheres que Deus colocou no seu caminho para te tirar dessa situação e te levar para um lugar da qual Deus vai te fazer colher grandes vitórias. Aleluia. O milagre acontece no versículo 12, é onde nós lemos. A partir de onde nós lemos, a multidão se aglomera ao lado de Pedro e João por causa do milagre.
A notícia se espalhou, porque milagre em si, ele não salva. Mas o milagre, ele tem a capacidade de atrair pessoas. A multidão vem para perto de Pedro e João, e eu percebo aqui uma diferença de olhares, porque quando o coxo olha para Pedro e João, o coxo olha com um olhar de misericórdia, como um olhar de alguém que está precisando de um milagre. Mas a multidão que se aproxima de Pedro e João, estão olhando para Pedro e João com um olhar de exaltação, como que dizendo: vocês são o cara, vocês são demais, vocês são a bola da vez, foi por intermédio de vocês que este homem aqui está curado. Aí imagina Pedro e João, se fosse como muitos pregadores e cantores dos dias atuais, diante desse cenário, empinaria o nariz, levantava a cabeça, achando que é alguma coisa, achando que pode alguma coisa, se esquecendo que sem a graça de Deus a gente não pode nada. Tudo é Ele que faz, tudo é Ele que realiza, tudo é Ele que opera. Pedro, João percebem o olhar da multidão e questiona: por que vocês estão olhando tanto para nós? Como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Mas Pedro, João, se não foram vocês quem curou este homem, quem foi? Eu quero saber quem foi que curou ele. Nós queremos saber quem foi que sarou e restaurou a vida deste homem. Aí Pedro aproveita a multidão para falar sobre alguém. Aleluia. Pedro aproveita a multidão para pregar sobre Cristo. Olha a mensagem de Pedro, irmãos. Olha o tema da mensagem de Pedro: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto, vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos dessem um homem homicida. É Pedro que está pregando, irmãos. É Pedro, jovens, que está ministrando aqui. E sabe qual é o tema da mensagem de Pedro? Negação. Vocês negaram. É lavassurimica lavara show. É barauite queminácia. Vós negastes, rejeitastes Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Pedro que está pregando. Aí eu te pergunto: quem foi que negou Jesus lá atrás? 3 vezes. Foi Pedro. Pedro nega Jesus lá atrás, o galo canta, vocês conhecem a história. Mas depois que a sua história é mudada, depois que Jesus trata com Pedro, depois que Jesus transforma o seu caráter, que Pedro realmente se converte, porque de fato, irmãos, Pedro, Deus chamou ele para quê? Para ser pescador de homens. Ele era pescador de peixes. E há uma diferença, porque Pedro estava acostumado a gerar morte. Pedro estava acostumado a gerar morte. Como assim? Me explica que eu não estou entendendo. O peixe você pesca ele vivo e depois você mata ele. Mas quando Jesus chama Pedro, ele vai dizer: Pedro, a partir de agora em diante, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homens. Tu não vai mais gerar morte, tu vai gerar vida. Porque se o peixe você pesca ele vivo para matar, o homem você pesca ele morto no pecado, na lama, na sarjeta, no fundo do poço, e gera nele e apresenta para ele a vida eterna, que é Jesus de Nazaré, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu em nosso favor. Como que você fala com tanta convicção que Pedro foi transformado? Porque há um processo de transformação: arrependimento, confissão, transformação, conversão. Em João 21, Jesus chega para Pedro. Pedro estava decepcionado, querendo voltar a pescar. Depois da ressurreição de Jesus, eles estavam ansiosos. Aí Jesus se aproxima de Pedro e fala para ele: Pedro, tu me amas?
sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Na terceira vez que Jesus fala, tu me amas, diz a Bíblia que ele entristeceu-se. Ele se entristeceu. E é aqui que está o arrependimento. Porque Paulo fala que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Só que não adianta só se arrepender, reconhecer que errou, reconhecer que falhou, reconhecer que deslizou, que cedeu à vontade da carne. Precisa-se ter confissão. E é o que Jesus está forçando Pedro a falar. Tu me amas, te amo. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, tu sabes que eu te amo, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Pedro nega 3 vezes. Jesus faz ele confessar 3 vezes também. Sabe por quê? Para cada queda que você teve, para cada deslize, a graça de Deus é suficiente para te restaurar. Eu vou repetir para você entender e dar um glória a Deus bem alto. Para cada queda, para cada deslize, Jesus está dizendo: a minha graça é suficiente para te restaurar, para te levantar, para te purificar dos seus pecados e te levantar de novo. Ele se converte, há uma mudança, irmãos. Porque é impossível andar com Jesus, estar perto de Jesus e continuar da mesma forma. É impossível. Se não está havendo transformação, se não está havendo mudança, significa que você não está tendo a companhia dele. Porque quem anda com Jesus vai ter que mudar algumas coisas internas e externas. No decorrer da caminhada muda, irmãos. Jesus trata com a gente através da circunstância. Porque às vezes só Jesus falando, a gente vira as costas. Muita gente despreza, muita gente não dá ouvido. Aí como muita gente despreza aquilo que Jesus fala, peraí, eu imagino o Senhor lá do céu dizendo: peraí, já que ele não quer obedecer com eu falando, através de palavras, eu vou falar com ele agora através da circunstância. E se tem uma coisa que faz crente obedecer, irmãos, se tem uma coisa que faz o ser humano mudar o comportamento e as atitudes, é o vento, é a prova, é as portas fechadas, é as frustrações, é as decepções. Traz muita gente para perto de Jesus. Traz muita gente para perto de Jesus. Pedro prega sobre negação. Sabe por quê? Porque ele foi transformado, ele se converteu, ele se arrependeu. É por isso que ele fala sobre negação. Imagina que se no meio da multidão, olhe para cá, preste atenção aqui, deixa as crianças sentarem. Se no meio da multidão alguém se levanta e aponta o dedo na cara de Pedro e fala: Pedro, quem é tu para falar sobre negação para a gente? Pedro, quem é você para falar sobre negação para nós? Foi você que negou Jesus lá atrás. Você também errou, Pedro. Se tivessem feito essa pergunta para Pedro, sabe qual seria a resposta dele? Eu neguei mesmo, eu errei mesmo, eu falhei mesmo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Ele. Ele me salvou, Ele me restaurou, Ele me levantou. É por isso que eu tenho a autoridade dele aqui hoje, para dizer para vocês sobre isso, para pregar para vocês sobre isso. Porque a minha vida foi tratada, transformada pelas mãos dele. O que não pode, pastor José Roberto, eu digo isso não se tratando daqui, mas do próprio texto, é muita gente querer falar de um assunto. Eu vejo, irmãos, umas histórias. O cara está no 5º casamento, pastor, aí quer dar escola para casais. Eu não entendo isso. Deus restaura, Deus muda a história do homem, mas tem muita gente que não aceita ser tratado. Tem muita gente que não aceita ser disciplinado. Tem muita gente que não aceita o trabalhar de Deus. E Deus está dizendo: eu quero trabalhar na sua vida, eu quero te levantar. A minha obra na sua vida não acabou. Você precisa se submeter a este tratamento.
Porque Deus não vai usar a gente de qualquer forma, de qualquer jeito. Se alguém aponta o dedo para Pedro falando isso, sabe qual seria a sua resposta? Eu errei, eu pequei, mas eu me arrependi, confessei e mudei de vida. Isso aqui é a voz do diabo que quer acusar por muitas vezes. Ele quer te acusar por causa do seu passado, jovem, por causa de algumas coisas que você passou, que você enfrentou. Mas só que Jesus está dizendo aqui: eu sou fiel para te restaurar. A minha graça é suficiente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não há condenação para aquele que está em Cristo. Independente das suas dificuldades emocionais, independente das suas dificuldades materiais, independente das suas dificuldades que você passa dentro do seu lar, conjugais, familiar, o Senhor está dizendo para você: não desista, não vire as costas, não negligencie o chamado que eu tenho para a sua vida. Eu vou descer aqui, porque desde o começo do culto, Deus falou ao meu coração sobre você, moça. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você fica do lado dela de pé também, porque você vai dar um abraço daqui a pouco nela. Porque enquanto eu estava ali, Deus falava ao meu coração: diga para ela que foi eu quem a chamei, que foi eu quem ungi, ainda quando tu estavas no ventre da tua mãe. Moça, Deus te deu um dom, é que nara sub que levácia. Ele está dizendo para você: para de se preocupar, porque aquilo que passou, aquilo já ficou lá atrás. Eu tenho uma nova história para a sua vida, porque vou fazer uma reviravolta na sua vida que muita gente não vai entender, mas eu vou te levantar, moça, porque eu te chamei foi para cantar, eu te chamei foi para adorar. Eu ungi a sua voz para você adorar o meu nome. Quando tu abrir a tua boca, tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou restaurar através da sua vida, eu vou batizar com o Espírito através da sua vida. Mas acontece que Deus me mostrou, eu preciso te dizer que tem uma coisa que está atrapalhando a sua vida ministerial. Tem algo que precisa ser rompido. Ele está dizendo: eu te ajudo, porque eu sei, eu conheço você, sei da dificuldade que você passa, das lágrimas que descem dos seus olhos lá dentro daquela casa. Eu ouvi a tua oração no cantinho daquela cama, quando tu falou comigo assim: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo e desperta em mim, Senhor, esse desejo. É minara sub que levácia. O inimigo achou que ia tomar a sua vida, moça, mas hoje o Espírito de Deus está te selando aqui hoje. Abrace ela, por favor, moça. Enquanto essa moça te abraça, o Espírito de Deus te sela aqui hoje de uma forma deficai, assume que elevácia, é minara sob derevácia. Ele está te sustentando, te fortalecendo para você ir em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos. Vai, porque eu vejo você como uma líder no meio da sua parentela. Deus vai abençoar muita gente da sua família por causa de você, da sua fidelidade a Deus. É por isso que tu enfrenta tanta luta, porque tem muita gente que vai ser alcançada através de vocês. Busca, adora, faça a vontade de Deus, moça, que do restante Deus está cuidando de tudo por causa de você. Só quem crê pode dar glória a Deus aqui nessa noite. Só quem está sentindo a presença do Espírito de Deus pode glorificar aqui nessa noite, porque eu estou sentindo Ele aqui neste lugar. Eu sei que Ele está curando, Ele está repreendendo a enfermidade, irmãos. Eu vou falar o que Deus está me mandando e fazer o que o Espírito está me mostrando aqui hoje. Moça, levanta, se põe de pé. Tu ia ser acometida de uma enfermidade que ia te deixar por pelo menos 30 dias dentro de um hospital. Mas só que Deus nessa noite está cortando esse laço que o diabo estava preparando para lançar contra a sua vida, contra a sua saúde. Porque eu via sobre o seu estômago uma mancha preta, e o Senhor falou ao meu coração: ore por ela, impõe as suas mãos sobre a cabeça dela, porque a dor que por muitos dias ela tem sentido, eu vou repreender e não vou deixar que se prolifere uma grande úlcera no estômago dela. Porque Deus tem
tem grandes coisas para fazer através de você, mulher, para realizar dentro da sua casa. Ele está dizendo: eu repreendo hoje e corto hoje esse laço, porque sou eu, Deus, que te chamei, sou eu, Deus, que trabalho na sua casa, sou eu, Deus, que te sustento e te seguro pelas suas mãos. Hoje eu te visito aí agora, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, te renovo, te dou saúde, vitalidade, prolongo os seus anos de vida, porque Micaia sou, me dará subqueminácia. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Toda ferramenta, arma forjada contra você está sendo desfeita agora, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, põe-se de pé em nome de Jesus. Eu preciso terminar. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas. Segunda mensagem de Pedro, quase 5.000 pessoas foram agregadas à igreja. Tu não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida, não. Moça, moço, tu não sabe o que Deus pode fazer através de você. Evangelho é renúncia, é sacrifício, é dificuldade, sim, mas nós temos a certeza de que o Espírito Santo nos ajuda em nossas dificuldades e não deixa a gente passar a sofrer sozinhos. Quando Pedro ele afunda, quando Pedro ele tem medo, mar na Bíblia simboliza o mundo. Ele começa a afundar quando de repente Jesus estendeu as mãos para ele. Ele tinha duas opções ali: ou ele segura nas mãos de Jesus e é salvo, ou ele despreza as mãos de Jesus e morre afogado. Pedro decidiu segurar nas mãos de Jesus.